Primeiro eu quero agradecer a presença de todos vocês, de todos os veículos de comunicação. Nesse encontro aqui, eu estou acompanhado do líder Major Olímpio. Eu acabo de... Os senadores aqui, nós estamos praticamente todos os líderes no Senado da República hoje presentes nessa reunião. Essa reunião foi construída no Colégio de Líderes com os governadores que procuraram o Senado da República para buscar essa interlocução e esse diálogo junto ao governo federal, especialmente na pauta que diz respeito aos governadores, mas na pauta que diz respeito ao Brasil também, falando especificamente da reforma da Previdência. Nós construímos esse café da manhã hoje, que será um café da manhã de trabalho com os governadores. Nós estamos com a presença de 25 governadores e vice-governadores também, representando todos os estados da federação, aqui na residência oficial. Como disse para vocês, nós temos praticamente 20 senadores hoje aqui reunidos, todos líderes partidários ou líderes de blocos partidários no Senado da República. E o interesse desse encontro e a presença do presidente foi um convite que nós fizemos ao presidente para que nessa reunião de trabalho, onde o Senado discutirá com os governadores, especialmente o novo Pacto Federativo, a redistribuição dos recursos, o Plano Mansueto, a cessão onerosa, a securitização, pautas importantes que estão sendo debatidas no Senado da República e também na Câmara dos Deputados. Eu convidei o presidente Bolsonaro para que ele viesse deixar uma mensagem aos governadores aqui nessa reunião de trabalho. Ele aceitou de pronto o convite e agora ele fez a sua fala. Os governadores que foram indicados se posicionaram também em relação à reforma da Previdência, mas em relação a outros debates de outros temas importantes que estão sendo discutidos no Congresso Nacional. E nós, senadores, em meu nome como presidente do Senado e em nome do senador Major Olímpio, que está aqui comigo nesta coletiva à imprensa, agradecer a compreensão, o entendimento e o diálogo de todos os senadores. Aqui nós estamos com todos os líderes de todos os partidos, os governadores que se manifestaram são governadores de vários partidos políticos. E o ponto principal da nossa reunião é compreender qual será o papel que os governadores, as governadoras e o parlamento brasileiro cumprirá nessa longa travessia de reconstruir a sociedade brasileira, reconstruindo a legislação e priorizando a redistribuição dos recursos para cidades e estados do nosso país. O presidente compreendeu a mensagem, pela mensagem dos governadores, o desejo e o interesse concreto estabelecido dos 27 governadores que se manifestaram ao presidente Bolsonaro do apoiamento à reforma da Previdência, à mãe de todas as reformas, mas também há um segundo passo, e que não falarmos de passos juntos no sentido de construir as reformas que possam viabilizar o equilíbrio fiscal e condições de efetivamente os recursos chegarem na ponta onde as pessoas vivem. E foi levantado pelos governadores também uma pauta mínima de 6 pontos, que foi entregue ao presidente Bolsonaro pelos governadores, que já tem sido discutido ao longo dos últimos meses com o governo. Porque quando se fala de reforma da Previdência, a gente precisa falar também da redistribuição do Pacto Federativo dos recursos arrecadados pelo governo federal para estados e municípios. O problema é que sem a reforma da Previdência, imaginem um estado como o Brasil ter uma capacidade de investimento de 40, 50 bilhões de reais. Isso não existe para o estado do tamanho do Brasil, 5.500 municípios, todos ávidos querendo recursos para pavimentação, para a construção de hospitais, de escolas, enfim, hoje a despesa do estado está praticamente consumindo todo o recurso que o Estado brasileiro possa ter para investimentos. Se o Estado brasileiro, o país, não tem recurso para investir, imagine como estão os estados e os municípios. Então, se a gente quer efetivamente redistribuir a arrecadação
a gente primeiro precisa ter arrecadação, precisa ter caixa, precisa equilibrar as contas. E por isso a importância da reforma, mas que ela esteja, a reforma da Previdência, ela esteja como foco principal de um processo de reequilíbrio das contas do Estado. Mas que a gente possa, paralelo à reforma da Previdência, discutir a cessão onerosa do bônus de assinatura com divisão com estados e municípios, que o governo federal já se manifestou que quer fazer, rediscutir o apoio dos estados na questão especialmente de recursos que se concentra na mão do governo federal. 70% da arrecadação dos impostos do Brasil fica concentrado na mão do governo federal. A gente quer inverter essa pirâmide, a gente quer que 70% dos recursos estejam na ponta onde a vida das pessoas acontecem, que são nos estados e nos municípios. Então, inverter essa pirâmide vai dar tranquilidade para que os estados possam ter capacidade de investimento e os municípios também. Então, enfim, é uma coisa casada com a outra. Tem uma carta que foi entregue, eu posso distribuir daqui a pouco, tá? Eu distribuo para a imprensa a carta dos governadores. E nós vamos continuar agora trabalhando. Vai ser uma manhã de trabalho. Agora que nós vamos fazer o debate com os governadores, como Senado da República e como Câmara dos Deputados, porque nós estamos com a presença do presidente da Câmara, que também veio prestigiar o nosso encontro e levar a mensagem para a Câmara dos Deputados dessa agenda de trabalho hoje. São 6 itens, eu vou distribuir para vocês daqui a pouco, que é o pleito dos governadores, o Plano Mansueto para ajudar. Vai ser discutido, nós vamos começar a discussão agora e vamos ouvir. Eu vou trazer para vocês, tá ali, eu vou trazer a carta. Eu vou trazer a carta. Eu só quero concluir que eu vou voltar para a reunião, que agora que começou a reunião. É isso que eu quero falar. Eu quero dizer o seguinte, o encontro foi muito importante para a gente pacificar e unir o Brasil em torno desta causa. O presidente Bolsonaro e o presidente Rodrigo estarem presentes nesse encontro com governadores é um gesto claro de apoiamento do governo central aos estados e da condição de compreender as dificuldades que eles estão vivendo. E, lógico, evidente, o presidente da República pediu para os governadores o apoiamento na votação da reforma da Previdência. Ele precisa, para dar o start em todos os outros projetos e até mesmo no pleito dos governadores, de ter uma arrecadação. Então, para equilibrar as contas, precisamos da reforma. E o que a gente vai propor para o presidente, que é um sentimento do Senado, é que as coisas aconteçam encaixadas umas na outra. Nós confiamos que a reforma é a condição do Estado ter capacidade de investimento, mas a gente tem que confiar também que é possível fazer uma legislação que possa redistribuir a arrecadação do governo. Então, o motivo desse encontro é apresentar para o presidente, pelos governadores, isso foi apresentado, o desejo e o anseio dos governadores em ajudar na reforma, mas os governadores e o Congresso, a Câmara e o Senado querem do governo federal a condição de terem, a partir do movimento de apoiamento à reforma, as condições da redistribuição dos recursos arrecadados pela União, já que estão todos dando a sua parcela de contribuição. O que o Bolsonaro falou, presidente? O governador Wellington Dias, que falou em nome dos governadores do Nordeste, falou que todos os governadores já se manifestaram favoráveis à reforma para discutir alguns pontos, mas a compreensão macro é que há a compreensão dos governadores em apoiar a reforma e dar condições para os estados terem capacidade de investimento.